começamos na semana passada para uma jornada olhando para as palavras de Jesus e para o seu chamado de sermos praticantes destas palavras. Jesus nos mostra que praticante não é aquele que frequenta a igreja com frequência, não é aquele que está envolvido nas atividades religiosas da sua comunidade de fé, também não se torna praticante alguém que traz o seu dízimo ao Senhor, oferta, está envolvido ajudando os projetos da sua comunidade. Tampouco é praticante alguém que tem um adesivo no carro, uma Bíblia na mão ou uma camiseta com alguns dizeres cristãos. Nada disso torna alguém praticante. Cristão praticante, na verdade, é alguém que de segunda a segunda, 24 horas por dia, vive conforme ensina o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. A vida com Deus, ela precisa ser vivida no dia a dia. A vida cristã não está limitada, não está circunscrita a este tempo, neste local. Ela precisa ser vivida lá onde a gente está e onde é mais difícil. Levantar a mão aqui para dizer glória a Deus na hora certa é fácil. Dizer amém, aleluia, não é difícil. Chegar no horário das reuniões e tomar parte dela não é algo extraordinário. Mas sair daqui inflamado com o Espírito Santo de Deus no coração e voltar segunda-feira para o trabalho, hoje mesmo para casa, muitas vezes em um ambiente tão hostil, tão difícil, é ali que começa a existir de fato e de verdade cristianismo. E se nós acharmos que alguém é um bom cristão, não é por esse tempo aqui a gente começa a estar igual os religiosos da época de Jesus, que estavam querendo ver apenas a coisa bonita, todo mundo certinho, todo mundo ajeitado. Mas Deus sonda o coração de cada um de nós. Nós somos chamados a ser este cristão, um praticante. Quando a gente olha para esse texto, Jesus começa dizendo: portanto, quem ouve estas minhas palavras, se há aí, como eu tenho costumeiramente falado para vocês, um portanto, existe um texto que vem antes disso que a gente precisa olhar. Além deste portanto, Jesus está sendo mais específico ainda, dizendo: eu estou falando sobre estas minhas palavras, de tal forma que nós precisamos identificar quais são estas palavras de Jesus, para que a gente possa colocar em prática e ser casa firmada na rocha. Confesso para vocês que tive uma semana tensa, de batalha espiritual, porque as palavras de Jesus hoje precisam de muita água para conseguir engolir. Que bom que não foram eu quem falou essas palavras, que não foram você quem falou essas palavras, mas que foi Jesus quem falou. E eu tenho uma boa notícia para você: se eu fosse você, se aproximava tanto de Jesus e procurava servi-lo tão fiamente, para o dia que você chegar no céu, você conversar com ele a respeito dessas palavras, dizendo: eu não concordava muito não, mas eu me dediquei tanto ao Senhor, eu estou aqui para a gente discutir isso, vai dar certo isso, tá certo? Mas ande bem pertinho de Jesus, para que a gente possa ver essas palavras. Você que não veio na semana passada, toda essa história, essas palavras de Jesus começam 2 capítulos antes, em Mateus 5, Jesus sobe ao monte, começa a ensinar as pessoas ao redor dele, e hoje a gente começa a partir do verso 27 do capítulo 5, Mateus 5, 27, vamos ver algumas palavras de Jesus, e ele começa de forma dura já dizendo: não brinque com o pecado, lute para viver uma vida santa. Não brinque com o pecado, lute para viver uma vida santa. A partir do verso 27, lá vamos nós. Amarre o cinto aí. Não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus. Está doendo tanto em você quanto em mim. Se ele está dizendo essas coisas é porque ele nos ama, e lá vamos nós. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Jesus cita o 7º mandamento: não adulterarás.
E para o povo que está ouvindo, vai considerar adultério a partir do ato físico em si. Era isso que a lei apontava, era dessa forma que a lei mostrava o envolvimento sexual com uma pessoa que não fosse o seu cônjuge. E para os religiosos da época, se isso acontecesse, de fato era erro, de fato era pecado. Mas Jesus eleva o nível moral, e ele diz assim, que não é apenas quando de fato acontece o ato, mas o desejo, o olhar desejando o corpo para Jesus, e por consequência, se você quiser ser um cristão praticante, para mim e para você, isso é adultério. Aquela olhada que o pessoal vem dizer que não arranca pecado, aquela expressão que com certeza foi cunhada, fabricada no inferno, dizendo que é bonito é para ser mostrado. Essa exposição exagerada do corpo, Jesus levanta-se como autoridade sobre os céus e a terra, e diz: vocês estão achando que pecado é quando de fato acontece. Eu afirmo a vocês que pecado é quando vocês maquinam isso já na mente de vocês. E parece que fica tranquilo para as mulheres, com exceção quando elas se expõem excessivamente, como é a moda dos dias de hoje. Mas eu percebo de que a mídia está fabricando algo que não é do instinto feminino. A mídia está treinando as mulheres a ser cobiçosas, a ser desejosas, a ser atiçadas pela visão. Deus não as fez assim, não é esse o projeto de Deus, com certeza, mas a mídia tem treinado os olhos das mulheres para cobiçar. Quem deseja alguém que não é seu cônjuge, está querendo algo que não lhe pertence. Isso é pecado. Deus fez o relacionamento sexual para dentro do casamento como uma pérola, como uma bênção, marido e mulher. E aqui começa a gente perceber de que assim o desafio em servir Jesus, assim aqui aos homens, um desafio de andar numa batalha espiritual constante para que haja pureza nos nossos olhos. Eu creio que todos os senhores aqui, com certeza as senhoras da mesma forma, jamais gostariam de romper um relacionamento através de um pecado de adultério, mas muitas vezes não têm uma preocupação. Tem um cuidado com os olhos. E Jesus está dizendo: você quer ser casa na rocha? Cuide dos seus olhos. Cuide dos seus olhos. Não brinque com o pecado. Lute para viver uma vida santa. Não dê moleza para o pecado. O escritor aos Hebreus diz assim: vocês não resistiram ao pecado até o sangue ainda, ou seja, com garra, com determinação, dizendo: não, eu sou separado para Deus, eu sou escolhido para Deus. Eu louvo a Deus porque Deus tem levantado uma nova geração, com a proposta de um pastor brasileiro dizendo: eu escolhi esperar, eu escolhi me santificar para Deus, para um momento especial do dia do casamento. Assim, uma santidade a ser buscada, e é um desejo de Deus a ser procurado. Pode ser utópico para muita gente: pastor, é só eu sair daqui. Isso é normal na minha vida. Na verdade não é normal, pode ser comum para você. Comum é aquilo que as pessoas repetidamente vão fazendo e vai se tornando comum. Normal não é. Normal é o padrão de santidade que Deus estabeleceu dentro da sua palavra. E não brinque com o pecado, pratique a palavra de Deus, lute para viver uma vida santa. Verso 29 e 30 diz: se o seu olho direito, na ideia Jesus apontou aqui como o melhor olho que a pessoa pudesse tiver, o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, para a grande maioria, a maioria dos seres humanos, eu não sei qual é o percentual que seria canhoto, mas a maioria é destro.
Se o seu caso, você é canhoto, Jesus estaria escrevendo aqui dizendo: se a sua mão esquerda, a melhor que você tiver, o fizer pecar, corte, lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Jesus leva extremamente a sério a luta pela pureza. Ele está aqui falando no sentido figurado. Com certeza Jesus não está dizendo, preste atenção nisso, para alguém se mutilar. A Bíblia vai trazer recomendações, sim, para a gente cuidar do corpo, seja na questão do descanso, alimentação balanceada e atividade física. Então não é essa a questão aqui. A questão é que as palavras de Jesus apontam para uma condição, uma decisão, que a gente não vai abrir mão de renunciar tudo aquilo que possa afastar-nos da nossa fé e nos levar a pecar. Jesus nos chama à liberdade e o pecado nos faz prisioneiros. Seja livre, livre-se de tudo que o leva a pecar. Seja livre. Radical. Pastor, eu sei lá, pastor, eu não consigo ter ele. Livre-se dele. Volte para aquele que só falava. Pastor, é o computador, pastor, é terrível o computador. Põe uma senha, arranja um programa, coloca ele no meio da casa, arruma alguém para estar com você. Pastor, se eu saio sozinho, pastor, é problema, arruma alguém para lhe acompanhar. Pastor, isso é muito radical. É verdade. O inferno é altamente radical, o tormento é radical, a separação de Deus é totalmente radical e eterna. O céu é altamente radical. A Bíblia diz que Deus faz novas todas as coisas, dos olhos Ele enxuga toda lágrima, Ele transforma nome, Ele transforma corpo, Ele transforma mente, Ele transforma a cidade, tudo se faz novo no céu. É radical. E a casa que é construída na areia não suporta quando vem a tempestade. Que o Senhor nos ajude a entender isso. Que o Senhor nos fortaleça desta maneira. A continuação do texto, quem sabe eu nunca teria coragem de passar por aqui, mas eu creio que Deus me trouxe aqui, eu creio de forma muito clara. Vai falar um pouquinho de casamento, de divórcio, e a proposta é: lute pelo seu casamento, ele é a ideia de Deus. Versos 31 e 32, foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. O casamento é a ideia de Deus, o divórcio não. O casamento é vontade de Deus, não o divórcio. Deus abençoa o casamento, mas declara que odeia o divórcio. É muito sério. Jesus está dizendo aqui que na época da lei, antes de Cristo vir, se dava certidão de divórcio por qualquer motivo, se separava por motivos banais. E Jesus deixa claro que isso acontece por causa da dureza do coração das pessoas. Corações sem Jesus, sem capacidade de perdoar, de recomeçar, agem dessa forma. O problema é que não é diferente nos dias de hoje. Hoje é mais fácil conseguir um divórcio do que conversar sobre os seus problemas. Jesus coloca nesse texto uma grande placa de alerta. Ele diz que, a não ser que a separação seja por infelicidade conjugal, por uma traição, isto é uma afronta contra Deus, é pecado. Para que a gente entenda o casamento na mente de Deus, eu preciso levar você a Marcos, no capítulo 10, versos 6 a 9, quando Jesus, respondendo a mesma questão, trata disso de uma forma muito interessante. E o texto da palavra de Deus, que vai aparecer logo na sequência aqui, diz: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne.
Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, que ninguém os separe. O casamento é, primeiramente, no plano de Deus, na mente de Deus, no projeto de Deus, ele é um casamento heterossexual, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. O casamento no projeto de Deus, ele é monogâmico. O que é que faz isso, pastor? Faz uma salada, um homem e uma mulher. E Jesus disse: por esta razão, deixará o homem pai e mãe, e vai se unir à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O casamento no projeto de Deus, ele é indissolúvel. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Casamento, um homem e uma mulher unidos com a bênção de Deus, só a morte pode se separar. O número de divórcios entre cristãos e não cristãos é praticamente o mesmo, ou seja, nós não estamos praticando a palavra de Deus que condena a separação. E por qualquer motivo, às vezes as pessoas pensam em se separar. Advogados levantaram as 10 causas de divórcio, eu não saberia falar de cor, mas entre elas estão reciclagem, ou seja, tem alguém mais interessante que o meu cônjuge, lá vou eu. Problemas financeiros, tem a traição, o dito cujo do incompatibilidade de gêneros, criação de filhos, a questão da fé. E é um desafio muito grande nós entendemos isso. Casamento não é um contrato, ele é uma aliança. Eu preciso voltar àquele texto de Mateus 5,32, convidando a você, lute pelo seu casamento. Ele é sim ideia de Deus, quando Jesus diz: mas eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem casar com a divorciada estará cometendo adultério. Ei, preste atenção. Eu sei que há famílias que estão no segundo casamento. Primeiro eu quero que você saiba, isso nunca foi o plano de Deus. Isto está claro na sua palavra. Agora eu também sei que o divórcio traz muitos traumas e muitas dores, alguns dos quais a gente consegue superar, e outros que a gente precisa aprender a conviver com eles. Dentro de um silêncio da Bíblia, a partir desse momento, e de um assunto pouco acessado pelos pastores para uma realidade que tem atingido as igrejas, a minha orientação a você é: se você foi vítima de um divórcio, se você está no segundo relacionamento, se nunca se arrependeu diante de Deus por não ter batalhado para fazer o seu primeiro casamento dar certo, faça isso. Se a vítima foi você, seu cônjuge não quis lutar, você não teve apoio dele, libere o perdão se você ainda não fez. Esteja diante do Senhor, livre de toda mágoa e de todo rancor, e creia no poder da graça de Jesus Cristo nosso Senhor. Creia, como eu creio, em um Deus de misericórdia, de novas oportunidades. Agora você que está casado, ou os jovens que queiram casar, abra bem os ouvidos. Casamento é uma aliança inquebrável, inviolável dentro do plano de Deus. Eu volto a repetir de uma forma que você possa gravar o que eu creio: o casamento, uma aliança entre um homem e uma mulher, tendo Deus como testemunha, só a morte pode separar. O divórcio não é uma opção, não é uma cláusula de término de contrato se ele não der certo. Lute pelo seu casamento, busque ajuda, converse, perdoe, procure o Ministério de Casais da igreja, procure nós pastores, e acima de tudo ore para fazer dar certo. Eu creio que casamento dá certo por uma única razão: ele é ideia de Deus. Se não fosse,
Com certeza não daria. Agora, aquele pessoal que a certidão de casamento começou a mudar de cor lá, preste atenção em algo, está aumentando o divórcio para aqueles que estão vivendo acima dos 50 anos de idade, filhos casados, responsabilidades familiares diminuídas, a vida financeira às vezes é organizada pela mente dos filhos, a vida íntima às vezes começa a diminuir o ritmo. Casamento não tem prazo de validade. A Bíblia é clara quando propõe que seja até que a morte o separe. Eu estou aberto a qualquer momento, você pode procurar outras dúvidas que você tenha a esse assunto, a esse respeito. Eu acho que a mensagem clara e que eu preciso passar para você é: divórcio não está nos planos de Deus. Lute pelo seu casamento, pratique a palavra de Deus. Pastor, mas quantas pessoas você já casou a segunda vez? Algumas. Você abençoou? Abençoei. Eu creio no Deus de misericórdia, mas eu volto a afirmar, não é projeto de Deus de que tivesse chegado a essa situação, chego a essa situação. Projeto de Deus é de que a gente, primeiramente, rapaziada, ore para que o Senhor nos mostre o caminho, e uma vez casado, que a gente batalhe muito e faça dar certo, porque Deus sempre estará conosco, nos ajudando. Estou às suas ordens, sabia? Um pouquinho adiante nós concluímos. Jesus diz: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. A ideia era, na época de Jesus, jurou, cumpra. Essa era a lei que Jesus estava convivendo ali. A antiga ordem era: cumpra os juramentos, pois Deus é testemunha, ou pois tudo que você faz, Deus é testemunha, Deus está presente ali. Jesus traz uma nova ordem, ele diz: honre as suas palavras. A partir do verso 34 ele diz: mas eu digo, lá vem uma coisa nova, a lei era até aqui, mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, que é o estrado ou o descanso dos seus pés, nem por Jerusalém, a cidade principal deles, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Jesus condena os juramentos. Na nova ordem de Jesus é: não jure por nada. Não pertence a você aquilo que você está dando como garantia. Quem era criança às vezes dizia: eu juro pela morte da minha mãe, eu juro por Deus, aí valia. Se você falava isso, você estava dizendo: eu prometo pela vida da minha mãe que eu farei isso, mas você não pode. Juro por Deus, pela vida, pela santidade de Deus, juro pela minha vida. Sua vida não lhe pertence. A ordem de Jesus é clara: não jure por nada. Pastor, mas daí como é que eu vou mostrar que eu tenho empenho na minha palavra mesmo? Ele fala em seguida. Ele disse: seja o seu sim, sim, e o seu não, que passar disso vem do maligno. Não precisa jurar, sua palavra conta. Se você disser para mim que vem, eu acredito. Se você disser para mim que está orando, lendo a Bíblia, eu acredito. A nossa palavra tem que bastar. O cristão não pode ter duas palavras, mesmo em prejuízo, ele não muda e nem altera. Se ele disser que vai pagar, fica tranquilo, ele paga. Se ele disser que vem, pode esperar. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele emprestou, ele vai devolver. Se ele disse que chegaria em tal hora, ele vai chegar. Se ele disse que faria, ele vai fazer, porque o que passar disso vem do maligno. Quando eu digo que o cristão tem palavra e que ele não muda nem altera, eu sei que acontece às vezes alguns imprevistos e a gente resolve isso com comunicação. Eu também sei que Deus dá sabedoria a todos, e a Bíblia diz que quem tem falta peça ao Senhor. E eu creio ainda em Gálatas 5:22, que fala do fruto do Espírito, e no fruto do Espírito a Bíblia diz que tem temperança. Então o cristão não é para não mudar sua palavra: eu disse que vou pintar de roxo e vai ser roxo, está acabado. Não, não é isso. Ele é temperado, ele é amável, ele é longânimo.
A minha ordem ou a minha palavra é essa, mas se é por bem de todos, a gente pode chegar a um acordo. Então não é esse o problema de mudar. O problema é dizer que vai e não vai. E dia desse eu ainda vi, agora se não me falha a memória, essa semana o pai ia, estou lembrando um pouco melhor, levar a criança para tomar uma vacina, ou o dentista ali, e o pai pegou pela mãe e disse assim: tu vai levar uma picadinha. A mãe disse: não fala isso para ele que ele vai entrar com medicina. Não, é mentirinha, é mentirinha. É muito forte. O Júnior orou nessa noite, nos chamou a atenção para lutar contra o jeitinho brasileiro. Eu sei que importaram os bolivianos para protestar agora. O pessoal pegou aí, eu vi uma notícia, mas os políticos que estão lá no Planalto, eu acho que todos são brasileiros, concordam? Então, se eles estão lá, na verdade eles são, você pode não gostar muito, mas é a verdade, eles são um extrato da sociedade, eles são uma amostra da sociedade. E se eles estão, alguns, agindo dessa forma, é porque na nossa sociedade isso é tolerável ou praticável. E não adianta a gente orar para que o Brasil melhore. Quando houve aqueles protestos, não me lembro agora se foi em 2012, por ali, a gente fez um período de oração, começou a clamar pela pátria. Deus deixou muito claro no meu coração. Eu comecei a clamar por um Brasil melhor, e Deus começou a botar no meu coração para orar, dizendo: eu quero ser um Brasil melhor. Porque você é brasileiro, você é brasileira. Então, se você ser um Brasil melhor, se a sua palavra for sim, sim, não, não. Se é sim, pode ficar tranquilo. A gente não usa bigode, mas a nossa palavra é honrada no fio do bigode ainda. A gente precisa tomar cuidado com isso. Jesus diz: você quer ser casa na rocha? Não jure por nada. Arranque isso, porque você não pode cumprir nenhum dos seus juramentos. Nem pelos cabelos da cabeça você não consegue tornar branco ou preto. Para mudar isso, você tem que ir lá e gastar um vintão e comprar um pote de tinta, mas você mesmo não muda. Agora faz o seguinte: seja um cristão ponta firme, seja um cristão verdadeiro, imite o seu Deus, imite o seu Senhor, faça como Ele fez. Sim, sim, não, não. Dessas palavras de Jesus que nos trouxeram até aqui, nós já vimos: faça diferença onde estiver, seja sal da terra e luz do mundo. Nós já vimos: construa pontes e não muros, reconcilie com o seu irmão, ande em paz com o seu irmão. Nós vimos nessa noite: evite o pecado a todo custo, vive em pureza, cuide dos seus olhos, o que tem alimentado a sua mente. Nós vimos: lute pelo seu casamento, ele é a ideia de Deus, pratique isso. E nós estamos concluindo essa noite, eu encerrando aqui, dizendo: honre as suas palavras, para que a sua vida honre a Deus. Como eu almejo que aconteça uma revolução nesse Brasil, não com armas, não com guerra, mas de pessoas pacíficas, que perderão às vezes um serviço, mas dirão a verdade, dizendo: não vai ficar pronto na terça-feira, consigo no máximo na quinta-feira te entregar. Se eu fazer isso, pastor, o outro vai lá e diz que faz para terça, e vai ganhar o trabalho e eu perco. Aí vai depender de você, se você quer ser casa na rocha, ou se você pode construir a sua casa sem alicerce ou em cima de qualquer coisa. Os meninos do transporte, olha para o Miro, para o Heitor: se eu carregar hoje à noite, quarta-feira cedo estou com a mercadoria aqui de volta. É difícil, já sabe a quilometragem. Se chegar com muito esforço é quarta-feira depois do meio-dia. Não, pastor, eu vou perder o frete, está tão ruim. Ou você constrói a sua casa sobre a rocha, ou a chuva, o vento, as cheias vão te derrubar. Ou você escolhe estar olhando, andando na rua e desviando o seu olhar realmente, vivendo separado para Deus. Nós não somos um clube que se reúne uma vez por semana, música agradável, ambiente climatizado e palavras para encher o teu ego, dizendo: você vai vencer, Deus é contigo.
Isso é verdade se você estiver com Deus. Se vocês, disse Jesus, estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, olha a promessa que vem na sequência: vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Agora, se vocês não estiverem em mim, Jesus dizendo, as minhas palavras não estiverem em vocês, vocês podem espernear, gritar, fazer campanha de 7 semanas, de 14, dar dízimo, dar oferta, plantar bananeira, levar sal para casa, pedra, rocha, cruz. É tudo papagaiada. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, disse Jesus, eu comparo como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre firmes alicerces, uma rocha. Choveu forte, os rios encheram, o vento bateu contra aquela casa. E o que aconteceu? Nada. Ela continua firme para a glória de Deus. Ela continua em pé para a glória de Deus. Passou uma turbulência na família, é verdade, mas ela está de pé para a glória de Deus. O mercado retraiu, a situação complicou, o comércio ficou retraído de uma tal forma, o serviço diminuiu. E como é que ele está? Ele está em pé, glorificando e louvando o nome do Senhor, porque o Senhor o sustenta. Agora, pois, diz Jesus, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu vou comparar a ele como uma pessoa sem juízo, um insensato. E ele construiu a sua casa em qualquer lugar. Disse assim, a vida é assim mesmo, vai tocando barco. Olha, eu já estou fazendo um favor legal para Deus. Uma vez na semana eu vou lá, escuto aquela papagaiada lá, o pastor falando lá, levanta a mão, canto, às vezes até ajudo eles lá. Tá bom assim. Jesus disse não, porque as dificuldades vêm para quem está firmado em Deus e para quem não está firmado, vem da mesma forma. E a Bíblia diz que choveu, os rios se encheram, o vento bateu contra a casa e a casa o quê? Caiu. E foi grande a ruína, porque não tinha fundamentos. A minha oração e o desafio para mim e para você, e que grande desafio que temos. Palavras aparentemente tão duras, mas a palavra do Senhor diz que os meus mandamentos não são pesados. O Espírito Santo vai nos ajudar a fazer isso. Não estou propondo um negócio de que daqui a pouco a gente não possa fazer mais nada, está tudo errado, tudo é pecado, não é isso. Estou propondo a gente voltar os olhos para a palavra de Deus, andar em intimidade com o Espírito Santo de Deus, e mesmo assim, quando a gente tropeçar, quando a gente errar, a gente corra aos pés do Senhor, para que Ele nos lave outra vez e nos purifique de novo. Eu quero ser um praticante, creio que você também. Pratique a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. O meu maior sonho é que a gente seja conhecido como um povo que segue a palavra de Deus. Esteja em pé por bondade em nome de Jesus.